Shalom pessoal, aqui é Michel falando. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo, né? Os Sumérios e Israel, né? Na primeira parte falamos um pouco sobre o livro de Bereshit, né? Ali o Gênesis, o início. Porque também falei, porque a gente vai ver alguma semelhança nas histórias, tá? Depois a gente vai descaminhar um pouco sobre isso. Pode ser que tenha mais vídeos sobre isso, para dar continuidade, para poder entender essas diferenças. Antes disso, eu vou ler uma frase que eu achei muito interessante, que é a história se transforma em lenda e a lenda acaba virando mito. Tem uma outra frase muito interessante também, que se fala, né, fala 1000 vezes uma mentira e ela acaba se tornando uma verdade. Essa eu falo, né, não é que ela se torna verdade, é porque as pessoas acabam acreditando que ela é verdade. As pessoas acreditam porque é tão propagado que as pessoas pensam que é uma verdade. Vamos voltar a falar dos Sumérios. Vamos falar dos Sumérios para a gente poder entrar depois em outros. Onde está na Torá, que está na Torá. A Torá fala da Suméria. Suméria em hebraico é Shinar. Algumas pessoas podem achar na sua Bíblia, quando a gente mostrar onde que está, ou algum teólogo falando Sinar em português. Em português, por causa da letra Shin, né? Shin, ela foi traduzida como Sim, tá? Então tem esse pequeno problema. Então, em hebraico se pronuncia Shinar, tá? Ela ficava localizada no sul da Mesopotâmia, tá? Sul do Iraque, só vocês entenderem. A palavra Shinar, como Suméria, significa meio, né? As duas palavras tinham os mesmos sentidos, porque pode você encontrar um nome de um país em um lugar e em outro ele tem uma outra expressão. Então pode acontecer isso, mas no hebraico tinha a mesma expressão do nome sumério, o mesmo sumério, que significa entre, né? Que significa entre dois rios, o rio Tigre e Eufrates. Os sumérios, né? Eles eram formados, tanto na Mesopotâmia tinha vários reinos, né? Era formado por vários reinos. Um desses reinos era a Suméria, que também tinha várias cidades e estados, que tinha seus reis nessas cidades, estados, tá? E uma delas, só para pronunciar aqui, uma delas chamava Ur. Interessante, depois mais tarde a gente vai ver que ela também, essa cidade aparece também na Torá. Os sumérios, né, foi uma das primeiras civilizações, foi a primeira civilização, o berço da civilização humana, né, até onde temos registros arqueológicos, né. Antes disso a gente não tem nada ainda comprovando, né. Pode ser, eu não vou falar histórico, porque pode se encontrar em alguma história algum outro povo, mas que não consegue provar que eles existiram. Arqueologicamente, esse seria o primeiro povo, o berço, junto com o Egito, tá? Mas eles eram mais avançados que o Egito em várias tecnologias. Seu surgimento foi por volta de 4.500 anos da Era Comum, porque os judeus falamos Era Comum e não antes de Cristo, tá? Essa é a pronúncia que utilizamos. E acabando por volta de 1.900 anos antes da Era Comum, existindo por volta de 2.600 anos, mais ou menos. Foi encontrado, vamos falar também sobre várias placas que foram encontradas neles, né? Eles tinham uma economia forte. Eles eram empreendedores, eram um povo que trabalhava com empreendimento, eram muito criativos,
Estabeleceram várias relações comerciais com vários povos, isso foi descoberto. Agricultura, tinha uma agricultura ampla, com vários grãos. Quem quiser estudar mais especificamente vai ver, tinha muitos grãos que eles cultivavam. Criavam vários animais, né? Tinha criação de vários animais. E também trabalhavam com caças e pescas. Cultura, né? Vemos vários desenhos. Eles tinham um povo com uma cultura bem forte. Tinha vários desenhos. Se encontra vários desenhos, desenhos, não só pinturas, né? Mas esculpidos, né? Em paredes que eles praticavam, né? Era um povo bem avançado na questão cultural. Tem a pirâmide, né? Que deles é o zigurat, né? Uma pirâmide, que é a forma das pirâmides que eles utilizavam, né? Era diferente da pirâmide egípcia. Religião, eles eram um povo politeísta. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais um pouco à frente. Era um povo que tinha um avanço científico muito forte, eles eram bem avançados cientificamente para sua época. Não só eles, mas os egípcios também foram achados algumas coisas parecidas, mas eles foi coisas mais provadas que os egípcios ainda. Pode ser que seja encontrado também no Egito alguma coisa semelhante, tá? Porque a arqueologia se encontra várias coisas que aconteciam nesses povos. Fazendo cirurgias para a época, até coisas que pouco tempo atrás não se fazia, né? Porque a gente teve uma era, tipo, tenebrosa no mundo, de escuridão, onde muitas coisas foram se perdendo. A tecnologia deles era bem avançada para o seu tempo, né? Vários materiais, com coisas foram encontradas com eles. Línguas escritas, né? Eles usavam tabuletas, né? De argila. Eles usavam a escrita cuneiforme. Eles tinham a escrita cuneiforme. Podemos achar nessas escritas deles. Eu estou mudando a folha aqui só para vocês entenderem que eu fiz várias anotações aqui. Então, às vezes vou mandar só para lembrar de uma coisa. A escrita deles era muito interessante, né? Porque foi achado nas escritas deles tabuletas de vendas, empréstimos, contratos, vários contratos, né? São várias tabuletas encontradas nas arqueologias que foram feitas, né, nessa região. Está sendo feita muitas descobertas ainda até os dias de hoje. Estão sendo feitas muitas descobertas de fato. E surpreendente. O que levou, né, a vários povos, vários arqueólogos, né? Tem um arqueólogo, eu até tenho anotado aqui em outra folha, Zacarias Sintin. O Zacarias Sintin era um escritor, historiador, né? Tem várias formações. E ele acabou criando uma própria... Ele foi um dos que conseguiram desvendar a linguagem, né, dos sumérios. Não só ele, né, pode fazer a leitura, mas alguns outros podem fazer essa leitura. E ele foi escrever um livro, né, falando que a Torá é uma cópia das histórias suméricas. E eu não acredito, nenhum judeu vai acreditar. O problema de muitos desses historiadores é porque eles acabam tratando o judaísmo e o cristianismo de uma única forma, né? Porque assim, o cristianismo, ele trata a Torá, né, que seria o Velho Testamento para ele, o Tanar, de uma forma literal. Está escrito ali, está escrito, não tem... está escrito aqui, fim de papo e acabou. No judaísmo, não é que a gente não tem um respeito gigantesco pela Torá, sem sombra de dúvida, a Torá é a nossa vida, mas sabemos que nada está ali, nem quase tudo que está escrito na Torá é literal. E para isso a gente tem outras formas de estudos e que é também trazido de forma
dos sábios, que é também a história do povo de Israel, né, que está no Talmud. Muitos desconhecem o Talmud, ou muitos já viram falar do Talmud, ou de forma até distorcida, mas o Talmud, ele traz o conhecimento que poucas pessoas não trazem. A gente vai ver isso em várias passagens e discussões que vão trazer um pouco aqui, e para poder entender onde que acaba trazendo essa confusão. Então o Zacarias, ele fala que a Torá foi copiada dos sumérios, né? A história dos sumérios. Por que ele fala isso? Porque tem muitas coisas ali semelhante à história dos sumérios, os sumérios falam na história deles sobre esqueci o nome, tipo, o primeiro homem também, só que tem esqueci o nome agora, um negócio assim mais ou menos, não lembro direito, sobre o fruto, comer do fruto proibido. Tem um outro nome para um deus, né? Apesar deles acreditarem em vários deuses. Então tem toda aquela história ali, muito semelhante. Tem a questão do dilúvio, eles também falam. Não só eles falam do dilúvio, é uma coisa que o Zacarias também traz, né? Interessante, que o povo de Israel copiou a história, isso que ele fala, o judeu copiou essa história, mas quando ele retrata para provar que existiu o dilúvio, que ele acredita que existiu o dilúvio também, porque ele usa a história de outros povos, né? Que foi retratado também por outros povos. Então, outros povos foram encontrados em diversas outras escavações, outros povos que já não existem mais, dizendo sobre o dilúvio. Então, ele diz assim nesse exato momento: então o dilúvio existiu, porque outros povos estão dizendo. Mas ele fala que o povo de Israel copiou. Ele não trata, outros povos antigos copiaram. Ele não trata, o povo de Israel não. É um povo antigo, mas é um povo que roubou, né? Mas os outros povos, porque o povo de Israel existe ainda. Então, por existir, ele roubou. Esse é um dos pontos, né? Ele não consegue provar que isso é verídico. Aí tem uma porção de seguidores dele. No Brasil tem uma porção de gente que tem até vídeo no canal, no YouTube, aí falando essas besteiras. E fácil de refutar, muitas das vezes, né? Porque os caras veem, não, porque a Bíblia foi uma cópia dos sumérios. E não é, porque a gente vai ver muitas diferenças na forma de expressar. Isso não só entre a Torá, né, a Bíblia, e os sumérios, mas também dos diversos outros povos, tendo suas diferenças, tratando daquilo, né, como do dilúvio que nós estamos falando aqui, com suas diferenças de visão, de recebimento. E é isso que acaba as pessoas... e as pessoas acabam acreditando, né, nessa ilusão, né, porque ele é uma autoridade, não, ele é um cara que tem faculdade, é um cara que tem uma formação, então ele é uma autoridade, ele quase que virou um semideus, ou um deus. Para algumas pessoas, o que ele fala é verdade, né? Só entendendo que ele seja, na verdade, eles trabalham, o historiador e arqueólogos, essas pessoas, eles trabalham com as evidências que são encontradas. E dentro daquilo que é encontrado, existe um vácuo, tipo uma falta de explicações. O que tem aqui, o que não temos. E eles acabam criando uma ponte para explicar. E essa ponte que eles vão explicando, esse vazio, muitas pessoas acabam acreditando. Porque ele acredita, o cara acredita naquilo que ele está falando. Não, ele não é que ele está mentindo, ele está acreditando naquilo que está falando. Só que não tem como ele provar que ele está dizendo aquilo é uma verdade. Como o Eliezer, esse Zacarias Sinter, né? Tem que olhar isso. O Zacarias Sinter, ele fala, né? Ele fala que é uma cópia. Mas pergunta ele, tem como provar que é uma cópia? Não, porque é a mesma história. Esse povo nasceu muito tempo depois, mas esse povo nasceu muito tempo depois como um povo. Mas ele descende de uma pessoa, que descende de outra, que tem essa tradição, passada de pai para filho. Uma tradição é passada de pai para filho. E fora que Abraham nasceu dentro dessa cultura. Então Abraham tinha essa cultura. E Abraham, agora, como ele recebeu, né,
a gente vai mais tarde falar sobre isso, um pouco sobre isso, né? Mas Abraham nasceu dentro da cultura suméria. Como ele nasceu dentro da cultura suméria, então ele tinha essa cultura dos sumérios, né? Então ele roubou uma cultura dele. Eu nasci no Brasil, então passo para meus filhos tradições do Brasil. Meus filhos passam para meus netos e assim vai adiante. Eles roubaram ou eles receberam? Então a gente tem que prestar muita atenção no que são falados por esses historiadores, estudiosos, né? Porque é muito fácil falar uma coisa sem comprovar. E eles não falam sem se preocupar com isso, né? E tem alguns que propagam isso sem se preocupar e sem buscar. Pensar, isso vai ser uma das coisas que a gente vai falar, que foi a diferença de Abraham, por isso que ele foi uma das coisas que ele recebeu de Hashem, né? Por isso que Hashem se revelou para ele. E a gente vai mostrar dentro de alguns pensamentos aqui, falando sobre isso. Então, os sumérios, sem sombra de dúvida, a gente não pode negar que os sumérios eram um povo avançado para o seu tempo. Ela tinha várias descobertas, né? Mas eles também tinham vários problemas, que eles eram povos idólatras e acreditavam em diversas coisas. Ainda sabe que tem o problema que alguns entram em delírios, né? Falando que eles acreditavam provavelmente em ETs porque acharam algumas formas parecendo de fato imagens de disco voador, alguma coisa assim parecida, parece, mas eles não conseguem provar que seja isso que estes sumérios estavam falando, né? Então eles acreditam que o primeiro homem foi trazido por extraterrestres, né? Esses seguidores do Zacarias Sinti. Vai trazendo esse pensamento até que você acaba sendo propagado isso por muitas pessoas, né? Até que prova também, né? A gente não pode dizer que é mentira, né? Mas, como eu acredito na Torá, eu acredito em Hashem, eu não acredito nisso, tá? E como eles não conseguem provar, então eles têm que desmerecer, dizendo que a Torá é uma mentira, que foi uma cópia, e não como uma provação histórica. É um livro, mais que eu, assim, eu posso dizer assim, eu não acredito naquilo que os judeus acreditam, no sentido de um Deus único, que eles são um povo escolhido, tal, mas não podemos negar que eles é um povo que tem uma história a qual faz parte da história humana, e estão dentro da história humana. E a Torá relata vários reinados, o Tanar também fala sobre isso, que a ciência, a arqueologia, né, por sua vez, está encontrando, e de vez ela dizer que aquilo é uma verdade, ela está dizendo que é uma cópia, né? Para tentar justificar e ainda dizer assim, não, eles estavam certos. Não, eles não estão certos, eles copiaram, né? Então, esse é o ponto. Só para deixar para vocês poderem pesquisar, né? Já está o vídeo até grande. Vocês podem procurar em Bereshit, né? Que seria Gênesis. Deixa eu ver aqui. 10:10. Tá falando, né? Onde que fala sobre Shinar. Vai estar em português. Pode ser que muitas pessoas vão ver esse vídeo, vai ver na Bíblia, não na Torá ou no Tanar, mesmo em português. Vai estar Sinar, tá? 10:10. E foi no princípio o seu reino, Babel. Erer, vai estar outros nomes, vai estar outra expressão. Akkad e Calneh, na terra de Sinar. Então, na terra de Sinar, falando sobre um reinado, né, uma terra com cidades-estados. Então, está falando aqui de cidades-estados, que era tipo um reino, como Estados Unidos, né? Vamos falar assim, expressar. Hoje teria os Estados Unidos, que é um reino, né? As pessoas entenderam, o Biden hoje seria o rei,
que tem vários reinos dentro deles, várias cidades, estados, que têm poder individual. Só para a gente compreender melhor esse sentido do que era naquela época, né? Só que a diferença, os Estados Unidos têm hoje várias leis protegendo cada estado, né, sobre isso. Naquela época calhou que alguns desses povos acabaram fazendo guerra entre si, derrubando vamos falar, um governador, só para a gente entender melhor isso, e tomando o poder, e fazendo essa questão toda, tá bom? Então aqui, para a próxima, a gente vai falar no próximo vídeo. Vou tentar gravar, desculpe se não ficou muito bom esse vídeo. Como a gente não estou sabendo, estou gravando para editar ainda, tenho que estudar mais sobre editar, trabalhando bastante, estudando, fazendo várias coisas, a gente fica difícil tá aprendendo como editar. Mas na hora certa eu vou estudar sobre isso, como fazer editação de vídeos, melhorar. A gente vai dando devagarzinho, vai melhorando, né, o vídeo aqui, para vocês poderem estar interagindo, tá melhor. Tem mais vídeos para postar também, né, das craiotas aqui, onde que eu moro. Agora a gente está na semana de Purim, né? Vou tentar gravar, não prometo, né, sem promessa, alguma coisa de Purim, para as pessoas poderem ver como é Purim. Eu não sei como vai ser, porque é muito corrido, né? Vai ser bastante corrido esses dias. Mas a gente vai dando continuidade, tá bom? Um abraço para todos. Amanhã, no próximo vídeo que eu gravar, se for amanhã, eu não sei se você consigo gravar amanhã, a gente vai estar falando sobre porquê, dando uma última continuidade aqui, falando sobre Abraham, né? Abraham, o povo de Israel, porque a ciência revelou a Abraham, e não os outros povos, não revelou outras pessoas. Estamos falando também de questões mitocondrial, né, que é muito interessante, descoberta científica, tá? Foi feita. E vamos estar falando de alguns assuntos que pode estar abrangindo bastante a mente humana. Só para não esquecer, para a gente não poder esquecer, né? Tem muitas coisas que está escrito no Wikipedia, vídeos falando, né? Povos que antecederam os sumérios, até agora não tem ainda alguma comprovação científica, tá? Ou arqueológica. O que tem é, novamente, achismo. Eu acredito que pode ter surgido dessa forma. Se vocês perguntarem para mim, estou dando continuidade aqui, existiam alguns outros povos anteriores aos sumérios? Claro que sim, a gente vê isso na própria Torá, falando, né, antes do dilúvio. Então, provavelmente, uma hora, a arqueologia vai começar a encontrar também essas civilizações, né? A gente podemos ver que Caim, quando ele saiu, né, ele foi amaldiçoado, ele vai para uma civilização, um povo. Ali a gente vê também a Torá falando sobre outro povo, que provavelmente a gente vai encontrar, uma hora vai ser encontrada e a gente vai se localizar mais ou menos dentro da Torá. Um abraço para todos e até a próxima continuação.